Muito boa tarde a todos. Queria saudar vivamente o Ernest e dizer-lhe que é uma alegria muito grande para a Universidade Católica poder recebê-lo neste auditório, nesta tarde, e podermos escutar em primeira pessoa as suas pesquisas e a sua visão. Esta iniciativa é acolhida aqui na Universidade Católica pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião. É curioso, nós na Universidade Católica não temos a área de agronomia, mas um discurso e uma visão como a do Ernest Götz interessa-nos muito, porque é uma visão que fala da terra e que fala da agricultura, mas que fala também do que é o destino humano e do que são os caminhos alternativos para a construção do futuro. No nosso centro de investigação temos uma linha ligada à ecologia. O formato da sessão será o seguinte: nós teremos primeiro uma apresentação do próprio Ernest e depois ele pretende que sejam, sobretudo, a partir das vossas perguntas, que a sessão se possa desenvolver. E aí teremos a professora Isabel Varanda, que lidera esta linha de investigação no campo da ecologia e teologia, que fará a moderação desse debate. Hoje é um dia muito interessante do ponto de vista religioso, porque se celebra a memória de São Francisco de Assis, que é o padroeiro, precisamente, da ecologia e das lutas ecológicas. Eu queria, no início desta sessão, trazer uma citação do Papa Francisco no seu documento Laudato Si, a carta encíclica sobre a ecologia, onde ele diz o seguinte: os recursos da terra estão a ser depredados também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. As diferentes espécies contêm genes que podem ser recursos-chave para resolver no futuro alguma necessidade humana ou regular algum problema ambiental. Vou dar a palavra ao Ernest Götz e agradecer-lhe muito, porque para lá de ser alguém que no terreno mostra como se pode aplicar e o que é que pode ser o impacto da agricultura sintrópica, ele é um dos grandes visionários deste arranque do século XXI. Muito obrigado, bem-vindo, Ernest. Tá, agora sim. Desculpa. Boa tarde mais uma vez. Tá, agradeço para o convite. Está funcionando agora? Tá, ok. Agradeço para o convite para a minha terra de sonho, para o paraíso, ou seja, potencial paraíso, que era o paraíso também no mesmo tempo. Não tenho nenhuma dúvida, Mediterrâneo tem tudo dentro de ser o paraíso, e não por casualidade tantas civilizações conhecidos e desconhecidos surgiram nesse lugar. Pensando egípcia, Creta, as diferentes civilizações semíticas, depois grega, romana, etc. Todas culturas, civilizações nesse Mediterrâneo. E todos possíveis, seja possibilitado, estou convicto, pela riqueza que esse ecossistema oferece. Então, recentemente na Grécia, na ilha Évia, tudo queimado, destruído, tem pouco que sobrou. Sul da Évia muito
fortemente, depois centro um pouco menos, norte um pouco menos também, mas também tudo destruído. E no meio daquele nada, daquele quase nada que ficou, encontrei um pequeno lugar, na Astira, num vale bem próximo daquele povoado, uns 10 quilômetros da praia, que é tudo próximo à praia, que a ilha não é muito grande. Encontrei um pequeno resto daquilo que podia ter, não, que era antigamente. Carvalhos com fustes de 12 a 15 metros de altura, 1,5 metro de diâmetro. Mais próximo à água, esse plátano. Depois, oliveiros de 80 a 1 metro de diâmetro, o tamanho de copa de um carvalho grande, debaixo, ou seja, no meio daqueles carvalhos. Depois, em uns lugares, videiras não tratadas, ou seja, foi um lugar abandonado, produzindo, ou seja, naquele tempo cheio de flores. Sim, estava florido. Não, frutas naquele tempo estava florido. Tem flores aí na parte mais alta, estava com frutos, cheio de frutos, muito mais do que nas poucas plantações que sobraram naquele lugar irrigado, ou seja, aquele sem irrigação. Tá, estou mostrando o que pode ser, mas também mostrando outro potencial. Nos lugares, nos mais maltratados, ou seja, tudo erodido, tudo degradado, a primeira coisa que cresce é uma planta medicinal que, se for usando ela, iria elevar o espírito, um pouco limpar o espírito. Timo. Tá, junto com chama-se lavanda. Lavendola. Lavanda ou lavanda? Lavanda. Junto com lavanda, os dois primeiros naqueles lugares. E eles formam, ou seja, eles criam as condições para que naqueles lugares que já o duna, o rocha, de volta, ou seja, podem voltar as plantas que tinham antigamente. Aí crescem, criam uma cobertura no solo, um carpetezinho, levando um pouco mais alto, já estratificado, levando um pouquinho mais alto, depois aquele timo baixinho junto com um carvalho amargo de espino, sempre verde, também ajudando. E no meio deles, depois, vem o oliveiro, e vem de acordo ao lugar, vem a cipressa, ou vem o tal de holmo, que eu não sei o nome dela em português, um carvalho também, amargo também, não sei, o pessoal não come. Tá, ok? Holm oak. Eu não sei o nome, em inglês é holm oak. É sobreira. Tá, então seja sobreira. Tá, então estamos em casa. Olmeiros, sim. Tá, então, vem aquelas e depois, nos lugares, sim, depois no meio delas, aquele que eu falei, as oliveiras silvestres, amêndoa amarga, e depois irmão catecos, como chama catecos aqui? Bilriteiro. Está já tudo feito, já mostrando para onde que vai aquilo de novo. Está mostrando. Se nós quiséssemos, sabe, se nós não puséssemos fogo de novo, com um ano, em vez de nós fazermos turismo para aqueles lugares para prostituir aquelas praias e aquelas regiões por sua beleza de serem
descampados, desnudos, fazendo um turismo útil, colhendo sementes e plantando aqueles depois no lugar, precisava nem mais controle de combate contra fogo, porque não queimam. E ficava tudo verde de novo. Dentro de um ano, nós resolveríamos aquilo, só dirigindo as nossas forças. Desculpa, agora vou começar a minha palestra. Isso só que entrou quando vejo essas pessoas aqui pensando nesse Portugal que está sofrendo da seca, que está sofrendo de fogo, que está alegando o eucalipto, que está alegando o vizinho, que está alegando o governo, que está alegando os outros que estão agindo mal. E, na realidade, aquele agindo de mal é que nós, ou cada um, todos nós sabemos o que é certo e o que é bom, só que não queremos pagar o preço para realizar aquilo. Então vamos tentar fazer aquilo. Isso, na realidade, isso não é o meu invento. Isso é do Talmud. Todos nós, 2.700 anos atrás, escrito no Talmud, todos nós sabemos o que é certo e o que é bom, só que não queremos pagar o preço de realizar aquilo. Tá, sabemos que não faz bem de fazer terra nua, porque fazer terra nua é a mesma coisa como cortar a pele da gente. É dolorida para a terra. E a terra, sem a nossa interação, ela faz tudo para cobrir aquele lugar de novo. E a gente volta, faz sabotagem. E depois a gente adotou, com essa luta, afastando a floresta, adotamos animais domesticados, pondo eles em cercas, primeiro de madeira, depois de arame, e desde uns 100 de anos, quase um século, arame farpado, depois cerca elétrica, mas sempre em cercas, com finalidade para metê-los na panela. E eles, em compensação, nos metem no inferno. Tudo tem a sua compensação. Tá. Vamos tentar sermos úteis. Mudar. Isso precisa uma mudança muito profunda de paradigma. O ser humano moderno, ele age, olha, para aproveitar, para explorar. Ele também ensina nas escolas que as espécies, todas as espécies, eles estão lá aproveitando recursos, explorando recursos. Agora, isso também sabemos que não faz bem, porque qualquer um dos participantes aqui dentro, se eu pergunto a ele pessoalmente, você quer ser explorado? Ele vai me falar que não. Ou levanta a mão se alguém quer ser explorado. Quem que quer ser explorado? Não funciona. E também, agora, também na sua Bíblia, ou na ética de todas as grandes religiões, as filosofias, tem o imperativo, ou seja, o conteúdo do imperativo categórico, formulado por Immanuel Kant. Mas ele não inventou aquilo, ele só formulou aquilo. Age de tal maneira que tu queiras que os princípios submetidos às suas interações sejam elevados por imediato a princípios de leis universais. E a aplicação de leis universais, ninguém escapa. Aplicado em ti mesmo. Então, vamos mudar paradigma. Eu acho que, por um lado, isso vem agora científico, a gente tem que mudar. Todas as espécies que apareceram, todas as espécies que aparecem, que aparecerão, e cada um dos indivíduos de todas as gerações, de todas as espécies, aparecem equipados para realizar
as suas tarefas ou a sua tarefa para cumprir a sua função, cumprir as suas funções, movido pelo prazer interno. Funcional. E todos eles aparecem equipados para comunicar-se com todos os outros. É um grande organismo, um grande macro-organismo só. Vamos dizer, do pedestal do inteligente. Nós não somos os inteligentes. Nós somos parte de um sistema inteligente. E a diferença é muito grande. Equipados somos para entender todos os outros. E equipados são os outros para entender a nós. E agem e reagem. E a interação desarmoniosa, ou a interferência desarmoniosa de uma parte ou de partes que constituem um macro-organismo, lei universal, induz modificações dentro daquele macro-organismo que resulta com que a presença dos emissores daquelas interferências desarmoniosas chega a ser inoportuno. Isso, o ser humano, nos últimos 12.000 anos, tem convivido isso centenas de vezes. Civilização por civilização, surgindo, subindo, exaurindo recursos, sumindo, decaindo, sumindo também povos, populações grandes inteiras. Agora, escrito já também no Talmud, que o sábio, ele aprende dos erros cometidos pelos outros. E o inteligente, ele aprende dos erros que ele mesmo tem cometido, ou comete. E o burro, ele repite os erros que ele tem cometido e adota os erros dos outros. Mas é isso que estamos fazendo, gente. Mas é todos os lugares estamos repetindo. Olha, começou há uns 12.000 anos atrás, localmente. Sumiram, exaurindo recursos. Depois, regionalmente, sumiram também. Cresceram, destruíram, exauriram os recursos, sumiram. Depois, continentalmente, documentado isso continentalmente. Roma era uma delas, tá? Sumindo também. E hoje em dia a gente faz a mesma coisa globalmente. Não aprendemos ainda. E depois, agora vem outros princípios. Todas as relações e intraespecíficas, esse paradigma agora. Câmbio de mudança de paradigma, que a gente tem que fazer isso. Senão a gente não vai para frente, vamos para o inferno. Ou seja, para o buraco negro. Tá. As relações e intraespecíficas de todas as espécies, seja inter e intraespecíficas, são baseados unilateralmente no amor incondicional e na cooperação, e não como a gente aplica e aprende, ou aprende e aplica depois, burramente, na concorrência e da competição fria. Mais uma vez, licença, concorrência, competição fria, exploração, isso o sistema se recusa. E enquanto que a aplicação do amor incondicional, da cooperação, resulta com que os submetidos àquele princípio deslancham. E o resultado é abundância. Abundância, por sua vez, resulta em paz e paz em vida. O contrário, concorrência, competição e competição fria, isso
resulta em escassez, se recusam os submetidos, resulta em escassez. Escassez cria, gera conflitos, e conflito resulta em guerras, e guerra em falência, e falência em morte. Buraco negro. Vamos tentar de mudar isto e repensar as nossas interações. Eu vou dar suficiente tempo para as pessoas poderem perguntar, me questionar. Eu gosto quando as pessoas me questionam, gosto disso. Porque aí tenho possibilidade para responder mais uma vez e talvez mais claro e mais, seja mais direto. Tá, então, primeiro agora, ou seja, próximo passo, eu vou explicar o que estou fazendo e o que essa sintrópica, desculpa, esse desenho não estou gostando, tá? Eu vou falar. Não me identifico com ela, que essa é Guernica. Mas isso aconteceu. Não, essa também é Guernica. Essa também é Guernica. Tá, mas você me tirou agora. Não, sintrópica. Sim. O que é agricultura sintrópica? O que é sintropia? O que é entropia? Esse termo é muito velho. Os gregos antigos, se vem da língua grega antiga, sintropos são processos, ou é o ato de juntar, de crescer do simples para o complexo. Sintropos. E entropos é o contrário. São processos que vão do complexo para o simples. Tá. A vida nesse planeta é um dos instrumentários, ou parte dos instrumentários, que o planeta Terra se criou há uns 12 mil anos atrás para realizar a sua estratégia de ser sintropos. Que o planeta Terra, no meu ver, ele é um ser que cresce. E se você pensa, se você, não, pesquisa, põe os continentes num planeta um terço menor de diâmetro, os continentes atuais cabem perfeito, de toda perfeição, no Pangaea. 100%. E se nós olhássemos isso um pouco mais de perto, como que acontece esse crescimento fisicamente? Também, é claro, eu fui expulso da escola por causa do questionamento acima do suportado do conteúdo do ensino, porque falei ao professor que ele é um burro. E isso não é permitido, mas não foi nem um insulto, aquilo que fosse, senão foi a insistência de querer explicar, ou de ter explicado a ele uma coisa seguinte. Na aula de física, ele explicou o funcionamento de um condensador. Você tem dois meios com valor dielétrica diferente, e liga os dois juntos, então dá um condensador. Então, mais tarde, o mesmo professor, uns 3 meses mais tarde, ele explicou, na aula de geofísica, mostrou a organização dos diferentes cinturões. Você tem a atmosfera, e mais ou menos, quando nos trópicos, a mais ou menos 4.000 metros acima do nível do mar, você tem 4 graus. Depois vai baixando, vai para acho que são 28 mil metros, vai para o tal de estratosfera, e vai entre a estratosfera e o tal não. Vem a altosfera. Vai para a altosfera, e aí tem um cinturão baixo de novo, a temperatura vai para 4 graus. Pode ver na geofísica, baixa para 4 graus. E depois vai para a estratosfera, baixa de novo, vai para 80 e tantos, abaixo de zero. E depois vai para 4 graus de novo, e depois vai para a ionosfera, e a ionosfera vai para 1.000 graus.
ou mais. E depois vai para 4 graus de novo, vai para fora. E sempre tem água. E o valor dielétrica da água de abaixo e acima de 4 graus é diferente, não é? É muito diferente. Aqui tem celulares, pode ver quanto é o valor dielétrica. E aí depois você vê, aí o professor, quando ele explicou isso, então o planeta Terra é um condensador. Ou tem um condensador. Tá. E depois explicando, e ele achando que não é assim, eu falei, não, se é um livro não é. Mas tu é um burro, ou seja, você é um burro, que estava explicando e não está nem vendo isso. Tá. Então, para mim, bem claramente, é um condensador. E se olhássemos agora, cada vez que tem ventos solares fortes, seja umas erupções fortes no Sol, e virado para a Terra, então vai vento solar mais forte que vem para a Terra. Isso causa o quê? Alguém sabe? E que mais? Sempre depois vem terremoto. Vem terremoto. E pós-terremoto, vulcanismo. Por que terremoto e vulcanismo? O planeta cresce. E aí agora, você olha na ionosfera, e a ionosfera tem plasma. E os gregos antigos falaram aquilo que a gente fala de antimatéria, chama de antimatéria, chamaram de éter. Então nós temos o éter vira plasma, o plasma vira matéria, não é? Podia ser? Físico, quem é físico? Levanta a mão. Físico? Nenhum físico. Que é isto? Tá. Vira matéria. Então o planeta cresce. Aquele vulcanismo faz com que cada vez mais. E o movimento tectônico, ele bem corresponde, você pode ver, é proporcional àquilo que ele cresce. Tem que afastar a massa que está por cima da água, tem que afastar aquela para não perder equilíbrio. Seria outra forma de explicar processos físicos. Mas isso é só subproduto como chama, de uma forma de mudar paradigma e de agir de forma diferente. Agora, essa outra parte que ele falei da parte paradigmática do amor incondicional e da cooperação, muitas pessoas me perguntam, mas como é esse negócio entre um lince ou um lobo e um mamífero pequeno? Tá. Pensam, se o lince, o lobo, o leão, o tigre se comportassem da forma como o ser humano, o que acontecia? O quê? Não. Não teria mais nenhuma presa. Mais nenhuma presa. O que ela acha? Não teria mais nenhuma presa. O quê? Encontraria uma nova presa. É um bocadinho que nós temos feito. Escutamos um... Não, encontraria uma nova presa. Mas com o tempo, se tudo se for tão burro quanto o ser humano, não teria mais nada para comer para eles. Sabe, eu aprendi isto de um povo que naquele tempo, quando aprendi, ou quando escutei, não aprendi ainda, não tinha aprendido ainda, mas quando eu escutei, foi 66, século passado, não, 66, século passado, trabalhei na Namíbia com um povo que naquele tempo oficialmente era considerado como subhumano. Pigmeus. Tá. E aí eu estava responsável numa fazenda para manejo de rebanhos de gado, dos coisinhas, e tive que visitar os pastores dos diferentes, ou seja, de frações daquele rebanho,
semanalmente, todos eles fazendo a ronda com o meu chip que tinha para fazer aquilo. E eles tiveram a obrigação de apresentar aquele rebanho para eu poder avaliar e definir o destino dos animais. Tá. E uma vez em agosto, fim de agosto, também foi e eles estavam dançando. E eu olhando assim para eles, que é isto? Cadê o gado? Tá, eles estavam dançando. E aí eu perguntei, mas por que você está em festa? Tá. Eles olhando para mim como se fosse um burro. Vai chover. Vai chover. Tá. Só chove naquele lugar, naquele subdeserto de Namib, só chove em janeiro, se for chovendo. Cada 2 anos talvez chove. Só em janeiro, se tivesse chuva. Em agosto não chove. Fim de agosto não chove. Aí eu perguntando, mas que não vai chover nada? Quando que vai chover? Janeiro vai chover. Mais uma vez, eu burro. Eles me olhando assim como se fosse burro. Claro que eu me comportei como burro. Isso posteriormente eu tenho que falar, eu tenho que constatar que eu me comportei como burro. Mas ignorância. Tá, depois perguntei, mas o contrário. Eles me falaram, mas por que você sabe que vai chover? As gazelas estão se cruzando. As gazelas estão se cruzando. Ou seja, estão no cio. Ok. E se for ao contrário, se não desse chuva em janeiro, então o que iria ser? Então, novamente me olhando como se fosse um burro. Então, os leões vão se cruzar. Demorou 26 anos para descer a moeda. Demorou 26 anos. Foi só no início da década 90 chegou a ideia. O predador, ele usa, ou seja, para ele a fome não é um motivo dele comer. Ele é muito mais inteligente. Para ele, a fome é o meio que ele usa para poder realizar ou cumprir a sua função de otimizar o número de gazelas ao porta, a capacidade de porte do ecossistema. E por isso, quando vai chover, vai precisar de gazelas para comer aquelas ervas, aqueles folhas de árvores e outras coisas. E quando não vai chover, então precisa de leões para diminuir o número de gazelas. Então, claramente, a relação inter- e intraespecífica entre predador e presa é baseada unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. Porque se não tivesse o leão para fazer aquilo, ou seja, o predador, aquela presa iria sofrer. E eu vou lhe falar, eu já fui sequestrado, assassinado, ou seja, assassinado, não chegou para aquilo, mas assaltado no Brasil. E já me encontrei com uma onça preta em Bolívia, e vou lhe falar que quando me encontrei com aquela onça preta, ela não me atacou nem nada, sino ela olhou para mim, olhou para ela, numa distância desta aqui, por surpresa, e 4 metros do rabo, ponte do rabo até a cabeça desse tamanho. Ele olhou para mim, e eu olhando para ela, e a coisa que, ou seja, aqui desceu, ou seja, chegou no meu ser foi, bom, se for morrendo, ela sabe matar. E vive bem. E aí, do coração, realmente, ainda no meu dialecto de alemão, falei ela, eu não posso falar isso agora em alemão, porque não entendo nem alemão nem suíço, mas assim, traduzido, tu é bela. E realmente ela é bela. É muito bela. Animal no contexto certo.
ser humano, no contexto certo, também é belo. Não tem espécie feia. Todas são bonitas, e muito bonitas. Tudo belo. Ela parece que entendeu a mensagem, fechou os olhos gato de baixo para cima para baixo, e depois está percebendo que ela está pensando. Eu não sei, eu não olhei, mas assim não sentir, uns poucos momentos depois, ela girou elegantemente gato e depois continuou como chama? A ida dela na mata. Conclusão dela, aparentemente, essa não é a minha presa. A. E B, eu não estava ameaçando ela. De forma nenhuma. Eu nunca fui atacado por uma cobra venenosa, apesar do fato que já trabalhei tantas vezes em lugares com cobra venenosa. Nunca foi atacado por um animal silvestre, mas sim já foi atacado por homens. E cada vez que me encontrava com uma cobra venenosa, mesmo dos mais venenosos que nós temos no nosso lugar, eles comunicam com a gente. Eles não te consideram como presa, eles te comunicam. Cada animal tem a sua forma de comunicar e essa comunicação vem, você percebe. E as minhas filhas também falaram isso, a minha esposa também falou, quando se encontraram com esse tipo de animais, falam a mesma coisa, se percebe. E naquele momento a reação, primeira coisa é, desculpe que estou no seu lugar. Essa é a primeira coisa, desculpe que estou no seu lugar. Que é o lugar dela, não é o meu lugar. E depois o desculpe é que não precisa fugir. Se no segundo olhar ela e depois aquela sensação vem, tu bela. Realmente são belas. E a reação delas se retiram. E ou você faz uma pequena curva no seu trajeto e está feito. Relações inter- e intraespecíficas baseado unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. Isso também comunicado e reconfirmado pelo pai do gênero das minhas filhas que moram no norte da Noruega, nordeste da Noruega, em Nesseby, que é a última cidade na fronteira russa, mais norte que Murmansk, seja bem lá em cima. Ele, entre outras coisas, ele era ainda criador de renas, e para ele o lobo não é inimigo. O lobo indica a ele se vai ter comida ou se não vai ter comida para a reina. Então, quando ele vê que o lobo está começando a se cruzar, seja, entra no cio, então ele reduz o rebanho dele e não acontece nada. Ele não precisa matar o lobo. E o lobo não ataca ele, não ataca a reina. Ele, se pega as renas que são doentes ou fracos, ele pega. Mas isso é no benefício dele, como pastor, o dono daquele rebanho. Amor incondicional e cooperação. Tá. Então, agora, agricultura sintrópica. A agricultura sintrópica é uma forma ou seja, é uma forma de produzir aquilo que a gente precisa, o que nós precisamos do reino vegetal e animal, de modo, ou seja, baseado em princípios. E os princípios são exatamente, seja, em princípios naturais. Um dos princípios, esse que eu escrevi, é o princípio do amor incondicional e da cooperação. Segundo, o imperativo categórico, age de tal maneira que tu queiras que os princípios submetidos à sua interação as suas interações sejam elevados por imediato a princípios de leis universais, seja aplicado em ti mesmo. E terceiro, a convicção que todas as espécies têm sua função, inclusivamente a gente. Tem sua função. E
a gente tem que, ou seja, trabalho neste caso e parte daquilo que todos os presentes, eles estão lá não por casualidade, eles estão lá para realizar sua tarefa, para cumprir a sua função. E todos eles trabalham para o bem da vida. Só gente que não trabalha para aquilo. Ou seja, quando eu faço uma plantação nova num lugar, então eu olho para o lugar, que tem, quem que possa cumprir aquela tarefa a se cumprir. Ou seja, que eu gostaria que acontecesse. Assim agora nesse Portugal, nesse Mediterrâneo degradado, eu comecei com aqueles lavanderi, aqueles tal de Timo e outros. Eles mostram, eles estão lá querendo. Então nossa função é ser bons dispersores e trazer eles para que eles possam, seja agir para que eles possam. E depois, quando tiver aquilo que a gente considera de praga, perguntar qual foi o erro que cometi, com que aquilo foi necessário, que aquele está chegando, porque aqueles que a gente considera de pragas, esses são partes, são integrantes do sistema imunológico do macroorganismo, cuja parte somos. E atacando aqueles, matando aqueles. Isso é a mesma coisa como você matando os glóbulos brancos no seu organismo quando eles se proliferam e querendo resolver um problema ou seja, de inflamação, que o sistema saiu do padrão, ou seja, do padrão. Então, ou mesma coisa como matar os bombeiros, que vêm para apagar o fogo. Ou seja, pegar uma metralhadora e apagar os bombeiros que vêm para apagar o fogo dentro da sua casa. Então, vamos tentar ver as coisas de forma diferente e depois cada um dos participantes, em vez de achar como o ser humano moderno age, ele acha que cada um dos participantes age da mesma forma como ele, interpreta que eles são que é concorrência e competição, é um erro filosófico, seja de princípio, de filosofia, seja um erro filosófico. Não é concorrência, é cooperação. Então, pensar ou ver como que eu posso integrar aquilo, ou seja, inserir aquilo e agir com que as interações entre todos os participantes resultem em efeitos sinergéticos. Completamente diferente fica o nosso mundo. A gente entra direto para o paraíso. Tá. Então, aí agora vou só mostrar uma pequena, uns poucos fotos aqui. Essa aqui, mais ou menos como era quando comecei. Eu comprei uma terra, não com dinheiro próprio, emprestado, depois devolvido com a produção dessa terra. Ele tem o nome de, seja titulado, até hoje ainda está no registro da terra, é assim, Fazendo Fugidos da Terra Seca. E fugidos porque os donos antigos, eles fugiram, eles não quiseram mais aquele lugar, foram-se embora. E quando eu comprei, eles acharam que eu nunca vou ganhar alguma coisa daquela, porque nem abacaxi dava mais. Da próxima fotografia, podia me mudar? Sim. Eu tenho uma coisa para mostrar. Ah, sim, você. Você é só o comando. Não, tá bom. Então, veja, essa aqui agora a área depois de 33 anos. Você vê o limite lá em cima e lá por cima também o limite dessa área. O verde é o que tinha plantado, parcialmente daquilo que tinha plantado. Próximo. Reflorestei dentro de 2 anos, pouco menos que 2 anos, com próprio mão, plantando de semente. Assim como as plantas já estão fazendo desde, as árvores estão fazendo desde 1 bilhão de anos. Tá? Até agora a natureza não tem inventado ainda de usar
vivero con coberto de tela de plástico e pôr as plantas em plástico e usar caminhão ou caminhonete com petróleo para levar para o campo e brigar com a terra. Senão, sempre foi dispersor que levou o vento, ou animais que levaram a água, que levaram depois plantas. Tá, plantei daquela forma. Essa próxima foto agora. Tá. Esse aqui é o lugar que vivo. A minha casa, aqui é o secador e outras coisinhas. Essa aqui no entorno, essa mais verde é a minha plantação. E essa parte é um lugar recentemente podado, que poder, os dias depois de ter fotografado, e depois, depois uns dias antes de ter fotografado, e esta aqui é um plantio que estou tirando as minhas hortas. E aquilo vamos ver agora de próximo, as minhas hortaliças. Faço... eu tenho que lhe confessar que eu recomendo, não que tenho ações na Stihl ou na Husqvarna ou na outra firma que produz motosserra, mas recomendo muito o uso de motosserra, porque para eu cultivar milho e feijão e verduras eu preciso de motosserra. Tudo, entretanto, virou floresta e depois, aí agora, esse mais uma vez a minha casa, depois próximo. Tá, aqui é um plantio que tinha feito, tinha colhido milho e feijão há uns meses atrás. Entretanto, colhi mandioca, então ficou só matéria orgânica e as árvorezinhas que tinha plantado. E, próximo. E esse aqui é um lugarzinho novo que estou fazendo aqui há 2 meses e meio atrás, que eu comecei a plantar. Essas aqui são verduras e árvores, e essas são mandioca, feijão e árvores. Aqui se vê ainda tem crucíferas, esse tomateiro. E esse aqui é o que estou ampliando, derrubando essa florestinha que eu plantei, que não me satisfaz muito. Então, estou derrubando ela, transformando ela. Próximo. Tá. Esse aqui de perto que eu faço as madeiras, esse aqui vai ser cerrado para madeira. Tinha tirado lá também. Esse aqui é um grosso que tinha derrubado o dia que eu fiz isto, ainda o material verde. Das folhas de palmeira, essa não é gramínea, essa folha de palmeira verde, você viu lá que tem folha de palmeira. E essa é madeira, depois madeira de outros. E aqui é o canteiro que eu vou plantar, que está sendo plantada verdura. E essa, assim no próximo, são realmente as verduras próximas. Essa de cima, mesmo plantação, com a parte que não tem verduras, são milho e feijão, próximo. E essa mais uma vez o mesmo. E depois a transição para a plantação de cacau, próximo. Cacau. Tá. Eu sou cacauicultor. E produzo... se vive bem de cacau, apesar do fato que dizem que não é viável a produção que nós tivemos na Bahia na década 70, 80, produzimos 1.200.000 toneladas e caiu, entretanto, para uns 40.000 toneladas. Dizem que não é viável por causa de doenças, por causa de preço, outras coisinhas. Tá, então, a cacauicultura foi para o saco, mas para mim, pessoalmente, o cacau é um bom negócio e estou produzindo, seja qualidade muito boa, seja recebo também um preço disso. E depois, cacau em si é um subproduto das atividades, porque tiro muito madeira daquele lugar também, seja a minha planta, subproduto na realidade da produção de cacau é madeira. Aquilo que você viu primeiro, é a plantação, e aí dá muito madeira, bastante madeira. Madeira é um valor grande também. E depois outros subprodutos são, falei lá de palmeiras, tem muitas palmeiras que têm frutos comestíveis, e depois tem frutos, mangostão, rambutão, durian, jaca, banana, etc. Tudo isso faz parte da plantação. E depois o que a gente precisa para de verduras e de raízes a gente produz também. Então, o que vem, não uso agrotóxicos, não uso adubo trazido de fora, comprado de fora, nada. É tudo dinâmica do lugar, seja dinâmica do sistema
e esse naquilo que eles me falaram que não dá nada, seja que não vai dar nada, porque segundo o mapa feito pelo mesmo órgão do Brasil para o cacau, do Centro de Pesquisa e Lavoura de Cacau, no mapa deles, essa parte da minha fazenda era como lugar não adequado para cultivo de cacau por causa de ser latosolo amarelo e pH muito baixo, 3,7 para 4,5. Entretanto, com os trabalhos que eu faço, pH é 5,5, que é normal para trópicos úmidos, subúmidos, e 30, em vez de traços ou nem traços de fósforo disponível. Entretanto, 30 a 40 ppm de fósforo disponível e um acréscimo de 1 a 3 centímetros de terra preta por ano. Um acréscimo, isso é uma capitalização. Ou seja, isso é sintrópicos, do simples para o complexo. E dessa forma, se nós agíssemos dessa forma como agricultores, como seres humanos, não precisaríamos nem de prisões, nem juízes, nem polícia ambiental para criar e defender parques, áreas de exclusão permanente do ser humano. Senão a gente criava, trabalhando, produzindo, ou seja, adquirindo aquilo do reino vegetal e animal, de um modo que seja gratificante para todos os submetidos, atingidos e presentes, e dessa forma as nossas áreas cultivadas ficariam áreas de inclusão permanente, ou, traduzido isso para a Bíblia, um paraíso. Tá, gente, agora pode me xingar. Tem uma pessoa que faz a moderação e vou lhe responder tanto que posso, mas esse não decido eu. Ela vai escolher, senão vão brigar comigo. E ela vai comprar a briga. Tá, você fica aqui, eu fico do teu lado. Tá, posso ser assim. Tá. Então, agradecemos imenso a esta magnífica experiência que temos aqui da agricultura sintrópica. Vamos abrir um momento de questões, algumas recomendações prévias. Numa Assembleia tão numerosa, certamente que prepararam já em casa imensas questões, para além daquelas que a conferência ou a comunicação fabulosa de Ernest Coates, aquilo que nos proporcionou, sugeriu certamente também muitas outras questões, daí que pedíamos o favor de serem o mais sintéticos possível na colocação das questões, realmente questões. Seria também apaixonante, talvez, ouvir-vos nas narrativas que têm ligadas com a agricultura ou outras áreas, pelo menos física sabemos que não, a física já sabemos que não, e, portanto, depois vamos gerindo. O Ernest estará certamente disponível para interagir. Ele estava ansioso por este momento da interação mais personalizada convosco. Está aberto, então, o momento das questões. Pergunto se haverá algum microfone disponível, que está certamente a circular. Assinalam levantando a mão. Havia aqui inicialmente já um pedido de palavra aqui. Agradecia que fossem levantando a mão para situarmos. Pode colocar aí em baixo, mas um primeiro pedido estaria aqui. Ao mesmo tempo, se não se importam, talvez dizer simplesmente o nome e alguma identificação, se são agricultores, físicos não, ou qualquer outro elemento que achem pertinente, por favor. Tá. Eu vou só colocar primeiro, por favor, não ponha, não me vão elogiar. Eu quero que realmente tenha espaço para críticas, questionamentos. Tá. Por favor. Depois vamos, em vez de elogiar, vamos fazer aquilo, entrar em ação e fazer aquilo. Que aí estamos elogiando a nossa mãe terra. Tá. Por favor. Posso? Vou fazer uma crítica ao Ernst. Então e os cogumelos? E os fungos? E as bactérias? E tudo isso, e os
cogumelos. Pronto, eu sou o João dos cogumelos, ou João Oliveira, não é? E os fungos e as bactérias. Exato. Veja, a nossa... Licença. Eu tenho uma visão, em vez de ter uma visão tecnomórfica e mercantocêntrica, eu tenho uma visão, iria falar, biófila e organomórfico. Olha, os animais nesse planeta, inclusivamente nós, somos animais, não é? De porte grande. Tem uma função, como, por exemplo, a nossa flora bacterial na pele, na boca, o bucal, o intestinal. Essas bactérias e fungos, até inclusive eu, como agricultor, ter fungos no solo, isso é o maior prêmio que recebo. Ter fungos, que estamos matando tudo com os fungicidas que a gente usa. E eu colho como subproduto dos meus trabalhos, colho os cogumelos, o tanto que quiser, seja subproduto do meu trabalho, os cogumelos em cima da madeira. Cada madeira que eu ponho no chão cria sua classe de cogumelos, tem muitos comestíveis, não todos eles são comestíveis. E quanto melhor me comporto, quanto melhor me comporto dentro do sistema, seja mais, de forma mais benéfica a minha interação para o sistema, mais eu recebo como prêmio para comer. Depois, aqueles outros que pensas, talvez, assim atrás do seu cérebro, do nosso cérebro, que possam ser pragas ou causar doenças, aqueles são os integrantes do departamento de otimização de processos de vida ou do sistema imunológico do macroorganismo. Me avisam muito claramente, ou seja, me avisam, indicam erros, consequências de erros cometidos por mim mesmo. Então, agradeço a participação deles e tento somos equipados para comunicar com todos e entender todos. Me dedico de entender, de compreender, de entender a mensagem e mudar a minha atitude, não combatê-los, seja, de agir de modo diferente para que a interação deles não seja mais necessária. Assim como dos bombeiros, os bombeiros vão para casa felizes da vida quando é cumprido a sua missão. Você não precisa matá-los com metralhadora. E assim, aquelas bactérias que atacam as suas verduras, quando você comete um erro, próxima pergunta agora, qual é o ponto fraco da minha interação? Onde que cometi o erro? Aí você olha, isso não é atacado. Se é tudo uma merda, então vai lá no seu vizinho para ver de um que entende melhor, que não precisa de nada e entende melhor, ou seja, que conseguiu 100. Aí, a partir daquele, você vai avançando. Isso é diferente, vou testar. Para isso, recebemos a nossa inteligência, vou testar. E é muito prazeroso testar este negativo. Positivo. 2 passos para frente, 1 para trás, de vez em quando 3 para trás e 5 para frente, ou 5 para trás e 3 para frente. Mas é tudo maravilhoso. Como chama? O poder aprender a cada passo que a gente faz, ficar aberto, é maravilhoso. Isso me dá muito prazer. Respondido? Era só provocação. A verdadeira pergunta é esta. Cacau, papaya, coco, bananeira, manga, todo o sítio onde eu vou, aqui em Portugal, com quem quer que eu falamos sempre como é que vai ser a agricultura sintrópica em Portugal, com que culturas, sendo o Ernst europeu, quais as culturas que nós devemos apostar. Muito obrigado. Tá.
por si, eu já tenho descrito isso. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Vamos plantar de novo. O que tinha, eu até que eles descrevi generosamente como que achei ter visto em Nébia, que acontece como que aqueles vêm por eles mesmos de novo. Estou esperando e como que nós podíamos agir. Veja, aqui em Portugal, é oliveira, é pêssego, é amêndoa. No norte de Portugal, é o tal de maçã, é pera, é cereja. Depois, não se discute o país inteiro, é vinho. Depois, no sul, vem outros elementos juntos. Depois temos os seus... sim, isso. Todos eles, isso faz parte. E cada um tem sua função. Vamos consorciá-los. E bem claramente, você tem o chopo. O seu chopo é o nosso eucalipto. O eucalipto nem é nosso, mas estamos plantando ele. Mas ele tem a mesma propriedade, ou seja, propriedades muito parecidas. Se você planta o chopo da forma como eles plantam o chopo, que é de Portugal também, tá? Se você planta ele do modo como se planta em Portugal o eucalipto, ele vira a mesma praga, como o eucalipto. Ou seja, não é o eucalipto que tem culpa do desastre ecológico aqui, falta de água. É um modo de plantar. Se você planta o chopo 2 por 3 e depois usa glifosato para matar tudo e deixa ele, dá bastante adubo para ele subir, a mesma coisa, a água vai embora. Depois eu vou mostrar talvez isso ainda. Muito bem, uma outra questão lá embaixo, a senhora. Por favor, levante-se, não se importa, para melhor visualizarmos. Certo. Boa tarde, Ernest. O meu nome é Marina, eu faço parte do Reflorestar Portugal e nós, com esta questão dos focos e da monocultura do eucalipto, não é? Que neste momento é uma problemática em Portugal. Sabemos que o Ernest usa bastante o eucalipto e que ele pode ser uma fonte de matéria orgânica para ser utilizado. Muitas das pessoas com as quais nós falamos sobre a agricultura sintrópica, elas dizem: mas isso funciona nos trópicos, aqui demora muito, aqui uma árvore demora muito a crescer. Eu gostaria que o Ernest pudesse um pouco desenvolver esta questão do potencial da agrofloresta com as espécies nativas juntas, se elas conseguem exatamente ter um potencial produtivo para que as pessoas saiam do paradigma de que só o eucalipto dá dinheiro ou a curto prazo ou a médio prazo, e porque a questão é o abandono do campo em Portugal, que se deixa os eucaliptais sem cuidado e as pessoas acham que dá muito trabalho ter outro tipo de produção e que demora muito. Muito obrigada. Eu posso lhe, talvez, explicar por que é o eucalipto que plantam. Glóbulos. Você indiretamente falou. Nossa, mas tem outro motivo ainda. O eucalipto é uma das plantas... Sim. Okay. Adapta-se melhor. Sim, por favor. Tá? Vou continuar. Tá. Quando degradado um ecossistema, vem espécies e ele perde, seja, o ecossistema perde as espécies do lugar, ele perde a tal de resiliência. E aqui tem muitos lugares que têm perdido a resiliência. Então, quando um ecossistema, uma degradação dos ecossistemas, vêm espécies de outras partes, primeiro de outras partes do mesmo ecossistema, de lugares menos privilegiados, enquanto capacidade de retenção de água, enquanto minerais disponíveis, e depois, mais tarde, quando avança mais ainda, vêm espécies de outros ecossistemas menos favorecidos enquanto índice pluviométrico, enquanto capacidade de retenção de água, de minerais disponíveis, e aí vai até para a desertificação. Se eu for pedido para fazer uma recuperação de certos ecossistemas aqui, sabe o que eu iria recorrer ou recomendar de usar? Faz bem. E depois eu vou lhe explicar ainda o que mais. Um dos mais odiados aqui no Mediterrâneo chama-se ailanthus. Alguém conhece ailanthus?
É o mais eficiente, é o mais que mais podia nos ajudar. Os mais odiados, os mais combatidos. Eles não são inimigos seus, eles são os amigos, eles vêm, eles estão querendo. O Ailanthus vem por ele mesmo, o eucalipto não vem por ele mesmo, mas o Ailanthus, uma vez introduzido, ele vai por ele mesmo. Ele faz milhões de sementes, se dispersa, cresce, e ele dá madeira bonita ainda acima de tudo, e ele aguenta poda, e 3 vezes ao ano pode descapitar ele, você pode destopar ele, e cada vez ela volta, e cada vez ela faz fotossíntese, fica sempre verde o ano inteiro se você começa a podar ela. A partir daquele momento, tudo que você planta de verduras, outra coisa, não precisa mais nenhuma irrigação. Água volta. Fotossíntese, essa é outra coisa do paradigma nosso. Não precisa de água. A circulação de água doce nesse planeta não é uma coisa que precisa ser feita. As coisas não precisam ser feitas. Elas estão sendo feitas. Lao Tse, 2.700 anos atrás. Não é nada de fábula, nem é mito, nem nada. As coisas não são para se fazer, elas estão sendo feitas. Então, a circulação de água doce no planeta corresponde 100% à circulação ao sistema circulatório do sangue no nosso corpo, sendo que o sistema venoso são os rios e o sistema arterial, é o nível freático. E quase todo mundo, todos os portugueses, como grande parte dos portugueses, sugam água do rio, desviam e sugam água do nível freático. Se você faz isso no seu sistema circulação de sangue, você vai morrer. E depois, se você começa a meter ele no UTI e meter na máquina para fazer circular de novo irrigação, isso não vai ressuscitar o sistema. Nós vamos, nesse caso, tem que recorrer por espécies que são equipadas para resolver aquele caso, que tem que ter uma capacidade maior seja uma capacidade melhor, ou mais eficiente para captar água não mais do solo, senão da atmosfera. Olhamos para o deserto. Vamos deixar a Sahara, tirar todas as cabras e o homem. Tirar todos. Precisa nem tirar a cabra, só o homem. Depois vêm os animais, vão chegar os predadores e otimizar o número de cabras. E de ovelhas. Tira eles. Tira o homem. Separa do sistema. Eu não digo que vão matar. Só tiram, faz esse experimento. Uns 3, 4 mil hectares pode cercar. O que vai acontecer? Para não entrar cabras de fora, pode meter uns predadores lá dentro. Tá. O que vai acontecer? A partir daquele momento, vão crescer cactáceas e vão crescer muitos suculentos, e o lugar fica verde escuro, e fica estratificado, e com poucos anos, o deserto vira subdeserto, e o subdeserto vira estepe, e a estepe vira savana, e a savana vira floresta. E são todos os lugares, eu vejo isso. E quando o ser humano junto, é o contrário. Então, aquele eucalipto, se você me desse umas hectares para brincar com o eucalipto, vou lhe mostrar como fazer. Você vai podar aqueles eucaliptos a 5 metros, descapitar todos eles. Eles não vão morrer. Eles não vão morrer. E antes de fazer isso, joga uns gramíneas que crescem bem e leguminosas que crescem bem, que você tem suficiente dessas gramíneas, de acordo com a região, você usa do lolium, do gênero lolium, você pode usar do festuca, de festuca, ou depois usa as tantos de leguminosas que você tem, do trevo, trifolium e outros, joga aquele lanço, e depois faz aquela poda em cima, e depois você passa com roçadeira central por cima quando plano, e senão você usa um instrumento para repicar aquele material por cima do solo. Depois você me vai falar o que aconteceu. Vai crescer muito.
Aí você faz um manejo inteligente com seu gado. Cada piqueteado, somente no tempo da chuva, cada 6, 7 semanas, no tempo da seca, bem menos, deixar ele um dia para fazer um trabalho e mantém podando aquele eucalipto. Tanto faz a saia nele como por cima. Deixa só uns galhozinhos em cima. Então, ele vai crescer. Ele vai ficar verde escuro. O capim vai ficar verde. As leguminosas, a sua alfalfa, o seu alfalfa e muitos trevos vão ficar, quase toda a época seca vão ficar verde. As gramíneas também. O eucalipto vai ficar verde. E se você plantasse agora dentro, naquele momento, em vez daqueles verduras, em vez daquele capim, pode também plantar verduras. Todo tipo de verduras. Eles vão crescer. E você pode plantar árvores dentro e eles vão crescer. Mantenha aquele eucalipto, peça ele seu permisso para rejuvenescer, ele vai ficar muito feliz. Faz isso tecnicamente certo, 2 vezes ao ano. Pode ele uma vez em fevereiro e outra vez em julho. Talvez aqui no Mediterrâneo vou falar diferentemente, uma vez em outubro, novembro, e outra vez você faz isso antes da última chuva, em abril, e você vai ver, ele vai ficar verde escuro e debaixo vão crescer as suas árvores novas, sem nenhuma irrigação. Isso foi o motivo de ter usado provocativamente naquele Life in Syntropy, naquele filme. Quem que já viu aquele filme Life in Syntropy? Muitos deles estão. Ok. Que eu usei provocativamente aquela espécie mais xingada no Brasil. Alegam ele para todos, para qualquer um desastre ecológico que eles produzem. Mostrando que não é o eucalipto, é o modo de cultivá-lo. Mas aí agora, voltando para o seu caso, veja, eu não iria usar necessariamente o eucalipto, mas no caso que já tiver, eu também não vou brigar. Eu vou perguntar àquele eucalipto, o que tu sabes fazer de bom? E depois tratar ele de acordo. E usar ele para aquilo. Aí ele vai me produzir madeira, vai me produzir fibras, só que de uma forma diferente. Se ele vai ser podado e ele vai trabalhar muito mais ainda, vai fazer a fotossíntese. Se eu lhe mostro isso, fotografias das chuvas. Não, das chuvas. Depois, parece que é depois. Ou é antes ou depois? Colocamos isso antes ou depois? Fim. Não, você está fazendo volta no mesmo, você tem que buscar o... Eu não quero isso. Essa é outra coisa ainda. Não, agora vem. Passa para frente. Você tem aquele das chuvas, que nós colocamos na fotografia. Não ficou, saiu. O computador não quis comer. Tá. Então vai só explicando. Olha, todos os ecossistemas, florestas, eles são estratificados. Você tem os emergentes, os poucos emergentes por cima que sombream de acordo a capacidade de porte de animais ou de necessidade de animais de porte grande do lugar, porque todas as espécies têm uma função, tá? O animal de porte grande também. O animal de porte grande, ele é dispersor e ele é escoador do excedente de energia complexificado para o depósito, seja, indo no caminho para o depósito que o planeta faz, ou de gás metânico no fundo do mar e outros depósitos que ele faz. Ele faz esse trabalho. E os rios, eles são no meio de transporte. Quando o ser humano interage, ele usa o rio como meio de transporte também. Ele faz descer bilhões de metros cúbicos de terra fértil cada ano no rio. É uma possibilidade de interagir. Agora você vê a inteligência do ser humano. Suicídio de primeiro. Seja, suicídio de primeiro. Ele manda a terra boa embora, porque o rio é meio de transporte. E depois ele sangra o rio para irrigar. E depois ele usa fósforo, que é o meio que a vida usa
seja, adubo com fósforo, que é o meio que a vida usa para realizar processos de transformação e de escoamento. Fósforo precisa, seja, estão sendo disponibilizadas nos ecossistemas quando há necessidade de escoamento, seja, alimentação de animais de porte grande. Nós não escapamos do fato que somos parte de um macroorganismo e que é um sistema inteligente, que não somos os inteligentes. O ser humano deveria ter, da forma como ele acha, deveria ter optado pelo o nome dele não de Homo sapiens sapiens, sino de Homo destructor, ignorância. Tá. Há aqui uma outra pergunta na frente, por favor. Agradecia que assinalassem e ali um outro pedido e ali naquele... Muito bem. Vamos tentar gerir estes pedidos de intervenção, por favor. Estão a ouvir? Boa tarde, meu nome é Mónica Casqueira, sou agrónoma. Criei este verão uma página no Face que se chama Reforma Florestal Já, porque acho que, não sei se o Ernest sabe, nós em Portugal temos uma doença muito grave e eu estou a vê-lo como um médico que estamos a consultar porque tivemos uma febre muito quente este verão. Sofremos muito e talvez a agrofloresta seja uma das soluções ou mesmo a solução para a nossa doença, porque eu entendo que o Ernst usa o eucalipto como nós usamos as bombas carneiro para ir buscar a água em profundidade. Mas nós temos 900 mil hectares de eucalipto glóbulos, só uma espécie. E somos a 5ª potência mundial a seguir à China, ao Brasil, à Índia e à Austrália em produção de eucalipto. Portanto, nós não temos o tamanho desses países. Quer que eu pare? Eu só para dizer que no domingo há uma palestra em Pedrógão Grande sobre a agrofloresta. A Marina, que falou há pouco, também ajudou nesse evento. Estão todos convidados, se estiverem interessados. É uma proposta que nós fazemos à população de Pedrógão Grande como alternativa a tanto eucalipto. Não é que sejamos inimigos da árvore ou dessa espécie, é a quantidade dessa espécie que nós temos e nós temos de recorrer a mais espécies autóctones para ver se conseguimos acabar com estas febres no verão. Muito bem, muito obrigada, Mónica, pela sua intervenção. Obrigada. E a questão Estão todos convidados. É domingo, 16 horas, na Casa da Cultura, Pedrógão Grande. Eucaliptos sem excesso nas plantações em Portugal. Tá. Olha, eu estou confrontado a mesma coisa no Brasil, sempre com briga com o eucalipto. Mas não é o eucalipto que tem culpa, é o modo de cultivar. E mesmo Portugal... Olha, se você usasse o eucalipto da forma que eu estou usando, não estou recomendando de você usar o eucalipto, mas usa ele, não xinga o eucalipto. Se não, licença, usa ele de forma inteligente, ele vai ser um maravilhoso aliado seu. Veja, o que ele faz? Ele tem várias possibilidades. Uma das possibilidades é um dos campeões mundiais de fotossíntese. É um dos campeões mundiais de fotossíntese. Fotossíntese, nós temos que revisar a ciência. É um processo. Olhe use os seus instrumentários que você tem para de microscópio. Ele acontece em galerias e em vórtices centripetais. Com outras palavras, ele esfria. E esfriando, então, ele tira água. Quanto mais planta do subdesértico ou desértico, o vórtice é mais forte, ou seja, é mais acentuado, e aí ele consegue condensar, ou seja, esfriando, então diminui a umidade, ou seja, aumenta a umidade relativa. Não que aumenta a água completa, mas aumenta a umidade relativa e assim ele consegue extrair da atmosfera água. Fotossíntese, então você tem que trabalhar fotossíntese, não tem o pavor de fotossíntese, trabalha para a fotossíntese. Agora, o erro do plantio de monocultivo de árvores e todo o nosso cultivo,
Não importa se é eucalipto, se é trigo, se é milho, se é horticultura, se é cultivo de oliveiras, a mesma coisa. Todas as nossas plantios têm um grande defeito. Número um, não é estratificado, senão são monoestráticos. Monoestrato, se só é um extrato. Um extrato faz com que a água vem de baixo para cima e vai embora. O vento leva. Quando você tem, no entanto, um sistema estratificado como floresta, então você tem o vento vem e tem fotossíntese muito embaixo também. Então o vento vem, quebra. Isso não só fisicamente assim quebra uma barreira, senão quebra. E por ser mais frio para baixo, o calor vai para o mais frio, não é? Fisicamente. Então o vento vai para baixo e quanto mais que desce, aí já é potencializado a ação da fotossíntese. Duas vezes você tem o embaixo que está sugando por frio feito pela fotossíntese, cobertura do solo, que por sua vez, novamente, quando passa por basidium e setas, os sistemas transformadores de matéria orgânica, é um processo que normalmente, por sua vez, esfria o lugar. O que o ser humano moderno faz? Quando muito, chama-se isso, Noble Green Aristocracy, ele faz um composto para mandar a energia embora. Ai. A natureza faz tudo diferente. Ela organiza para ficar côncavo. E depois esfria, vai para baixo. Então, duas vezes, três vezes, você tem estratificação, então, física, barreira, quebra, desce, suga embaixo para a fotossíntese, embaixo, fotossíntese mais uma vez, e depois ainda embaixo, os processos transformadores feitos por fungos, basidium e setas, feito por fungos, lá embaixo, mais uma vez esfria. Então temos um gradiente negativo de temperatura para a Terra. E estamos sugando a atmosfera e vai condensando a água. Tá? Isso, seja, esse é o lance da natureza. Que o eucalipto pode mandar água para a atmosfera se você planta chopo, planta sagradíssima da Europa, naquela forma vira a mesma merda. O quê? Não conseguimos plantar chopo na escala que plantamos eucalipto em Portugal, porque não tem água. O chopo precisa de mais água do que o eucalipto. Não, mas se você começa a fazer isso nos lugares onde ainda tem água, vai secar tudo. Ele manda, por você plantar em monocultivo, como chama? A fotossíntese concentrada em cima, então vem o vento e leva tudo embora. Ele vai sugar e vai mandar embora. Então, o grande erro é aquilo. E você pode plantar outra planta também. Você pode plantar outro sagrado que não precisa muito água aqui no Mediterrâneo. Olha, faça uma pesquisa naqueles monocultivos que eu vejo aqui, tanto em Portugal como mais ainda na Espanha, de olivas. É uma catástrofe de primeira classe. Ou seja, é criminoso daquela forma. Ele tem 60% da terra é pura, então é quente embaixo. Depois, a fotossíntese acontece em cima, então vai tudo embora, ele suga e vai embora. Por isso eles têm que irrigar. Ou seja, catástrofe. O outro faz horticultura, tudo ecológico, orgânico. E tem coberto 10%, 5%, 2% da terra. Depois, quando tudo pronto, vai talvez para 40%, 50%. Ele mata tudo que dá fotossíntese e depois põe o composto. Quando muito ecológico, corta capim no outro vizinho, pega algumas folhas de outro lugar e faz um composto e põe a cagada que ele fez também dentro, que comprou no supermercado, cultivado lá de soja, de florestas tropicais, aí é super ecológico. É tudo a mesma coisa. Todos eles trabalham para mandar a água embora, ou seja, para ter calor embaixo e em cima, ou seja, sem calor embaixo, em cima mais frio, então vai tudo embora. A água também por gradiente de temperatura não pode entrar, porque você tem um solo mais quente do que a água que cai da chuva. A água somente, mesmo com toda a curva de nível que você faça, ele não vai mais para o horizonte C. Ele vai para o horizonte B, faz o tal de crio, tal de P de grade, acumula naquele lugar os sais e depois via força capilar vem ainda os sais que foram acumulados depositados por milênios
Lá embaixo vem para cima, saliniza no lugar seco e acidifica no lugar úmido. Todo o mesmo erro, todo o mesmo merda. E depois estamos alegando ao eucalipto porque ele não tem advogado, ele não tem voz para se defender. Desculpe se lhe falar isso. Temos 15 minutos para gerir todos estes pedidos de questão. Pedi ao Ernest, se possível, para dar mais oportunidade a que todas as questões sejam colocadas, se for possível, ser um pouco mais sintético, para gerirmos da melhor maneira este tempo último. Por favor, pedi então, é o senhor no fundo. Depois, Ernesto, por favor. Você plantaria capim colonial aqui? Não, senhor, não necessariamente. Eu já lhe falei que tipo de capim queria plantar. Aqui no Mediterrâneo você tem do gênero Lolium e do Festuca, quando mais seco, Festuca. E tem outros gêneros também que são nativos naturais no Mediterrâneo. Então usa aquele. E muitas vezes no Mediterrâneo a função do capim que eu uso lá nos trópicos é o seu funcho, deixa eu ver outro que é bem típico, são, não me lembro mais o nome, são plantas que tem aqui mesmo. Eu não vou recorrer espécies africanas para essa tarefa. Senão vou usar os mais eficientes aqui. Inclusive o seu funcho deveria receber em vez de glifosato e enxada, deveria ser elevado para as plantas sagradas para reflorestamento, porque ele tem um bulbo. Lá embaixo ele seca na época seca, mais ou menos no maio, junho, julho, ele seca de acordo com o lugar, ele seca no bulbo embaixo, tem água. E depois, via micorizo, ele retribui isso para os outros, movido pelo prazer interno e na relação, se baseado na relação intra-específica, no amor incondicional, na cooperação, ele retribui isso para as outras plantas, as árvores que você não tem, que você podia plantar. Tá. E depois você tem aqui cebola, tem alho, tarraçum, tudo parte do ecossistema, e outros liliáceas que você deveria usar e plantar. Mas não é monocultivo com glifosato ou com outro meio para combater a fotossíntese, senão plantar para que eles acumulam aquela água e retribuem depois na época seca para os outros. Olha, eu não sei qual é o nome daquela cebola silvestre que tem, é uma liliácea que tem cebolas, faz assim tapetes de cebolas de 20 centímetros de profundidade, cobre rochas e outros, e depois no meio delas vem as árvores crescendo. Eu vi isso em tantos lugares, que a primeira vez que estava em Portugal há uns 5 anos atrás, vi isso na Espanha novamente, vi isso na Ébia de novo. Por que diabo você não usa aquilo? Próxima questão, por favor. Sim. Sr. Ernest, boa tarde. Chegou esse desenho aqui. Tá. Marcelo, próxima pergunta. Sr. Ernest, eu sou Filipe Correia Figueira e, como estudante de Engenharia Agronómica, eu levo muito a peito a missão de todos os agricultores, que é alimentar as pessoas. Com uma população mundial a crescer e a terra arável a diminuir, eu sou quase que forçado a falar da produtividade. Eu abraço este projeto e acho que é um projeto super interessante para a recuperação dos solos florestais e de outro tipo de ecossistemas, mas o Sr. Ernest acha que terá um papel preponderante na missão dos agricultores, que é alimentar a população mundial crescente? A partir do momento que as pessoas comecem a agir da forma como falei, e plantando ecossistemas dessa forma, nós vamos ter abundantemente comida para todo mundo. Porque, olha, eu planto, só um pequeno exemplo. Quando produzo rúcula, você come rúcula? Tá. Tá. Então, eu não só produzo rúcula. Na condição de rúcula, dá automaticamente dá alface. E quando dá alface, também automaticamente dá couve. Não é? Couve é natural, aqui é nativo aqui no Portugal. E depois, quando planto couve, então dá também, junto com aquele todo, daria a cebolinha, e daria cebolinha, e não me esqueço de plantar árvores.
árvores de todo tipo. E depois vou plantar ainda no meio desses, posso plantar também, a couve, substituir por tomate, porque de vez em quando portugueses comem também tomate e cultivam ele. Tá, então, quando planto tomate, é muito, como chama, muito gratificante, porque posso plantar ele junto com feijão que trepa, muito velho, já usado também pelos portugueses, e posso plantar ele junto com pepino, de vez em quando comem também pepino, e posso plantar ele quando no sul de Portugal, posso plantar com como chama, tal de maracujá exótico, mas ele dá aquele maracujá que é dos subtrópicos, posso plantar junto com ele. E planto eles com árvores, todos eles, e aí rúcula e alface tudo junto. Então, tomateiro eu planto 50 centímetros, um do outro 70 ou 60. Em cada berço eu coloco agora ainda milho, mesmo que ele é americano e exótico também. Metto uma sementinha de milho, porque tomate você planta 70, talvez para 50. Dá 2 sementes de milho, dá 3 sementes de tomate, dá 1 semente de pepino e 3, 4 de feijão que trepador. No meio dela, agora, eu tenho que plantar ainda alface, para aproveitar melhor o lugar. Porque 1,50 para 70 centímetros não é para aquilo só. E daria mato. Então eu planto o meu mato. Planto bastante alface no meio, e no meio dos alfaces planto o que é mais rápido, que é rúcula. Tá? Então, e no meio de todos eles planto ainda, de acordo o lugar que eu planto, posso plantar o funcho que falei, o planto funcho com capim, e depois o tal de luzerne, medicago sativa, chama-se aqui alfalfa. E o trevo, tá. E depois, com 4 semanas, com a mesma água que estou cultivando, ou seja, criando o meu tomateiro, eu vou colher rúcula. Isso a gente colhe o que planta. Planta ervas invasoras, planta miséria, concorrência e competição fria, e planta e colhe miséria. Muito bem. Próxima questão, por favor. E o outro planta baseado no amor incondicional e na cooperação e colhe os frutos daquilo. O outro também colhe fruto. Não só vai para o paraíso, o outro vai para o inferno. Tá. Aí agora, aquele luzerne e as árvores vão crescer. Cada vez que eu faço uma colheita, eu vou cortar a luzerne, ou seja, aquela alfalfa e o capim, para cobrir o solo e para alimentar as minhocas e outros bichinhos no solo. E depois, quando com 4 meses o tomateiro foi, eu já tinha colhido, antes do tomateiro, com 2 meses, já tinha colhido o pepino, e depois o feijão também, que já vou embora. Então fica o tomateiro, e fica o milho também já tenho colhido, e tenho plantado árvores também bastante. Então, no final, se plantar árvores de rápido crescimento, aí eu posso deixar o maracujá depois subir, que tenho plantado junto também. E aí depois as outras árvores vão crescer e a floresta vai subir. Quando cansado de ver a floresta, com 2, 3 anos ou talvez antes já, eu posso podar aquelas árvores. Aí agora o seguinte, aqueles arvorezinhos cortados dessa altura, meto um pouquinho de estérculo, alguma coisa do lado dele, ou somente o material podado daqueles que eu plantei junto. E depois posso meter um tomate de novo, não preciso mais cavar terra nem nada, e o tutor já está, e o milho também posso plantar de novo. E quando mais um ano as árvores vão crescer, vão ficar mais fortes, eles vão torcer para que o melhor que realmente possa cortar os mais fracos e deixar crescer os mais altos, os mais fortes. Aí posso escolher aqueles meus fruteiros do futuro e enxertar eles depois, como já os romanos fizeram isso há 2000 e tantos anos atrás. Então, posso enxertar os melhores e vou chegar para uma agrofloresta maravilhosa. E agora, no inverno,
a partir de outubro, quando você colhe a sua oliveira, sua oliva, começa a chover, não é? E aí você planta debaixo dela, começa a plantar os grãos do inverno com material da poda depois das árvores do entorno. E na medida, em janeiro, quando poda a oliveira mesmo, aí vai podar, porque debaixo dela logo não vai plantar ainda grão. Você vai plantar os seus grãos debaixo das pessegueiras e das macieiras outras que perdem folhas no outono. Então planta eles com a matéria orgânica que deu e por cima deles ainda tem um chão, porque você também podou, aí você cria matéria orgânica. Tá, então você tem no inverno, tem os seus grãos e planta os exóticos junto, que seria o tal de aquele, chama-se fava, que vem das Andes, Vicia fava minor e maior, planta aquele junto, ou pode plantar ervilha junto. E em janeiro, quando pode o tal de oliveira, planta debaixo dela batatine também das Andes e planta tomate debaixo delas. É maravilhosa essa vida nessa Mediterrânea, é belo mesmo, podia ser muito belo. E não teríamos mais fogo, sabe que no verão ficava tudo verde escuro, a partir de maio primeiro vem o morango, depois vem já fim de maio vem o pêssego, depois vem vem a ameixa, vem a maçã, vem a uva, depois no fim do ano agrícola vem a oliva de novo. O que você quer mais? Por que você se queixa? Porque você não está fazendo para entrar no paraíso. Se estiverem de acordo, escutávamos duas questões, pode ser duas questões, e depois, eventualmente, depois de encerrarmos, se o Ernest tiver disponibilidade para alguma questão que considerem absolutamente fundamental, procurá-lo-ão de seguida. Pode ser assim? Portanto, ouvimos uma questão aqui e depois a outra questão... Mas, pois, ajudem-me, são tantas mãos, não sei como decidir isso. Vamos fazer isso, o seguinte, eu proponho que nós temos a ordem de desocupar o lugar daqui a 5 minutos, tá? Então, mas eu me disponho lá fora ainda, se permitem, na praça, em algum cantinho de responder Vamos umas então perguntas. ouvir aqui uma questão e outra aqui na ala central. Há muitos pedidos de palavra, por favor. Chamo-me Alfredo, sou agricultor e tenho uma curiosidade. Por que é que acha que o Mediterrâneo é mais... Desculpe, não estava escutando, estava olhando outra coisa. Essa é minha culpa, máxima culpa. Por favor, repite. Sim, não se importa, a questão outra vez. É aqui, ali. Chamo-me Alfredo, sou agricultor, tenho uma pouquinho curiosidade. mais alto. Por que é que acha que o Mediterrâneo é mais potencial paraíso que todo o resto do planeta? Com ciclos tão lentos, com solos tão maus. Por favor, explique. Por que acho? Porque esse potencial que eu vejo o ano inteiro você pode colher. O solo mau é consequência da nossa interação, mas eu já lhe falei, se nós começássemos a plantar e pensássemos nas nossas interações e também no nosso modo de criar animais domesticados que adotamos como aliados, para as nossas cruzadas de destruição, aí vai começar a mudar. E muda a partir de poucos meses. Se eu falei que se você tivesse colhido as sementes que tem em todos os lugares, que estou esperando se plantar, em vez de jogar, quando Noble Green Aristocracy põe no composto, e quando, para apodrecer, para mandar energia para o universo, o composto se bem convexo, que manda energia embora. Nós podíamos recolher semente e plantá-los. E depois, em vez de fazer turismo para nada, a gente podia fazer turismo de sermos úteis e plantar. Deixar com um ano a gente resolve tudo. Vamos plantar figo da Índia, vamos plantar agaves junto, vamos plantar eucalipto também, e vamos plantar helianthus, vamos plantar ailanthus, e vamos plantar o chopo, e vamos, quando aí vem a condição para o chopo de poder chegar de volta, e o carvalho vai produzir de novo, porque eles vão nos ajudar para chegar naquilo. Okay. Muito bem, era a última pergunta, a última intervenção. Está ali um senhor, assinale melhor, por favor, levanta o braço, faz favor, ali, para que o microfone chegue
no melhor tempo possível. Há uma questão ligada com o amor incondicional, de que tanto fala, o amor incondicional. Como é que ele entra em toda esta questão? Amor incondicional é uma palavra que me chama a atenção. Bueno, como que entra aquilo? Amor incondicional e cooperação são o princípio básico das relações intraespecíficas em todas as espécies desse planeta. E é a pré-condição que acontece o processo de sintropia, seja a complexificação do simples para o complexo, porque da forma como a gente atua como autista, baseado na concorrência, na competição fria, a gente vai para o inferno. Ou seja, isso cria escassez e cria conflito, guerra, resulta em falência e depois em morte. Enquanto que aquele amor incondicional e cooperação faz com que, aplicado em qualquer um dos seres, aplicado em todos os seres, seja, tanto eu como agricultor, eu posso lhe falar que eu tenho os meus excelentes resultados no meu lugar, exatamente por aplicar, por agir dessa forma. Eu vivo disso, ou seja, não vivo dessa coisa, desse trabalho que eu faço como ministrar cursos, mas tudo em desenvolvimento de máquinas, em pesquisa, outra coisa, não tem nada. O que é o meu sustento de dia a dia é agricultor e não sofredor, não. Última questão, então, por favor. Faço esse trabalho movido pelo prazer interno e feliz da vida. Boa noite. Chamo-me Nuno Serra, sou florestal e também estou ligado a estas questões da floresta e da agricultura já há uma série de anos. E a pergunta que eu lhes vou fazer é uma coisa muito simples. É especificamente relativamente ao seu projeto. Quando se começou a instalar hoje em dia, na que é a sua propriedade... Quantos? Portanto, podia falar um pouquinho, sabe que tem um problema com português correto. Muito rápido. Porque o meu português é germanizado, sim. E ele, no mesmo tempo, é guaranizado. Então, aí é uma complicação brava. Quando começou a trabalhar a fazenda que tem hoje... Na altura que começou a trabalhar a fazenda que tem hoje... Quantas pessoas? Não. Na época que começou a trabalhar a fazenda, ela estava praticamente despida, certo? Fez algum tipo de mobilização ou simplesmente percebi que tinha libertado a semente assim, de uma forma aleatória, assim, à vontade, ou preparou o terreno e instalou as árvores e todas as suas culturas que lá tem? Veja, foi feito tudo manualmente. 350 hectares fiz com 60, 70 pessoas. E foi uma coisa muito simples, de alguma forma. Mandei as pessoas para cortar os matinhos que tinha, capinar e forfater em ilhas a cada 2 a 3 metros. E depois, das 2 às 6 horas da manhã, quando não tinha operários, eu fui com sementes para plantar naqueles lugares. E o dia estava com os operários para preparar campo para o próximo dia de plantar. E isso, dentro de pouco menos que 2 anos, 350 hectares que plantei daquela forma, com as sementes que eu consegui, caminhonete por caminhonete, que busquei em todos os lugares, sem... como chama-se, chama-se isso, preconceito contra exóticos, porque sem preconceito contra exóticos, aí entrava jaca da Índia, entrava também manga da Índia, entrava todos os tipos, todas as espécies amazônicas. Eu digo hoje em dia, brincando com as pessoas, e é assim mesmo, eu tenho uma mata amatlântica. Porque não tem mais espécies na região para realmente recuperar. Muitas espécies amazônicas, eles são menos exigentes enquanto minerais disponíveis do que essa que tinha antigamente da Mata Atlântica. E também o que tinha antigamente das Mata Atlântica para animais de porte grande, não sobrou quase mais nada. Nós temos, posteriormente, ter encontrado aquilo depois, posteriormente, parcialmente introduzir eles, assim como hoje em dia tenho
uma grande coleção de espécies que realmente tem na Mata Atlântica também. Muito bem. Tá. Muito bem, muito obrigada. Em nome da terra que habitamos, em nome da terra que cultivamos, em nome da terra que somos, um grande bem-aja para Ernest Goetz e o nosso aplauso. Vamos agora plantar, gente. Vamos plantar esse Portugal, isso é o mais importante. Tá.